seja bem-vindo a todos. Eu sou Arnaldo e venho aqui trazer mais um vídeo. E o tema desse vídeo hoje, gente, é um tema muito polêmico. Eu quero que você dê sua opinião quanto a isso. Ao meu ver, é um tema muito importante, né? E esse tema de hoje, ele não aborda religiosidade, aborda a ciência e aborda a escrita bíblica. E a gente vai trazer esse assunto à luz da Bíblia, também à luz da ciência. E você fique à vontade para expressar sua opinião. Quero saber, e hoje nós vamos entrar nesse tema, se existe consciência após a morte. Isso mesmo. Falar de morte no vídeo? Sim, é um assunto tão importante quanto falar do nascimento. Porque em toda a minha vida, desde quando eu me entendo por gente, sempre eu me pergunto, o que acontece depois da morte? E eu tenho certeza que você que está do outro lado, também você já parou para pensar nisso, né? Bom, para o ateu, claro, que ele vai dizer morreu, acabou, não tem existência nenhuma. E por eu achar esse assunto muito interessante, é que eu constato que o nascimento é a porta de entrada para essa vida e a morte é a porta de saída, né? E como já se disse, que essa vida é uma aventura e ninguém vai sair vivo dela. Mas é um assunto muito importante. Será que existe consciência depois da morte? Bom, para a ciência, a biologia diz que depois da morte não existe consciência, claro, no cérebro. Agora vamos para a luz da Bíblia, né? Lá em Salmo 115, o salmista Davi diz que os mortos não louvam a Deus. Então logo a gente vê que quem não louva não tem consciência. Os mortos não louvam a Deus. Também lá no Velho Testamento, no livro de Eclesiastes 9, a gente vê uma referência sobre após a morte que não tem consciência. Eu vou ler aqui, né? Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento, amor, ódio, inveja, para eles pereceram. Então a gente vê que o salmista está dizendo aqui como a ciência diz, que não existe mais sentimento, nem sentimento negativo, nem positivo. Amor, ódio, inveja já pereceram, já não esquece, já não existe mais. Mas a gente pergunta, poxa, será que é verdade? E o que Jesus falou sobre isso? Será que realmente... Porque não tem ninguém que possa dizer com certeza, existe consciência depois da morte. Outros dizem, existe. Bom, eu já assisti de vários pastores, teólogos, né? Que nem o Rodrigo Silva mesmo, que ele é adventista, ele afirma categoricamente que não existe consciência depois da morte. A pessoa, uma vez morreu, ela vai estar num estado de hibernação, inconsciência total, e só depois do juízo, da ressurreição, é que ela vai receber a consciência. E aí, as coisas que ela fez aqui na Terra, ela esquece tudo, ela não sabe. Logo aí eu entendo que se uma pessoa, após ela morrer, não tem consciência, está num sono profundo, né? Inconsciência total, como afirma o Rodrigo Silva. Ele é adventista, muito respeitado, gosto muito, o trabalho dele é maravilhoso, é um teólogo profundo, né? Mas ele diz também que as coisas que ele praticou na Terra, quando ele ressuscitar, ele não vai lembrar. Então logo a gente entende que não é mais a mesma pessoa. Vai ser um outro ser depois da ressurreição. Se ela não lembra de nada, então vai ser um outro ser. Assim também para aquelas pessoas também que acordarem no dia da ressurreição e for para o juízo e for para o Hades, para o inferno, também vai ser uma outra pessoa que vai encarar o sofrimento. Claro que o livro de Apocalipse 21 diz que as coisas antigas passaram, eis que tudo se fez novo e não lembraremos das coisas aqui da terra. Mas será que é isso? Porque quando uma pessoa tem uma transformação de vida, sempre ela lembra lá do começo. Por exemplo, uma pessoa que tinha uma vida difícil, pobre, que depois ela prospera, depois ela lembra com alegria de quem era ela e agora
onde que ela está. Você está entendendo o raciocínio? Então, o sentido de tudo isso é que você lembra de uma vida pobre e depois você lembra daquela vida rica. E se uma pessoa, ela passa por essa terra aqui, sofre, depois ela parte desse mundo, vai esperar salvação. Quando ela acordar na ressurreição, que ela não lembrar de nada daqui e ela ser uma outra pessoa para gozar as delícias do paraíso, ou seja, a salvação e ela não lembrar de nada, é um outro ser. Então, é uma questão de crença. Isso aqui, gente, que eu estou fazendo esse vídeo abordando esse tema, é uma questão de opinião. Porque eu já vi muita gente dizer, eu não morri para saber isso. E, de fato, as pessoas que falam isso, elas falam porque também não tem convicção. A gente nunca conversou com morto, porque uma pessoa morre, ela não vai voltar aqui para explicar como é lá do outro lado. Mas a mesma ciência mostra aí, agora, aquelas pessoas que têm experiência de quase morte, como que elas relatam depois que ela volta à vida, né? A maioria, todos eles que têm experiência de quase morte, elas constatam que quando ela volta o corpo, ela relata tudo o que viu. O corpo dela está lá, praticamente óbito, e aí, por massagem cardíaca, por milagre de aparelhos, essa pessoa volta. E ela relata tudo, que ela ia seguindo um túnel, né? E tinha muita claridade, e depois ela viu os médicos mexendo no corpo dela. E tem casos que o quase morto que volta à vida relata tudo que tinha em cima daquele hospital, daquele prédio, a cor que é lá em cima, o telhado, sendo que ela nunca subiu lá. Quando ela volta para o corpo dela, ela relata tudo, e as pessoas dizem, então essa pessoa saiu do corpo, voltou ao corpo e tinha consciência. É claro que a ciência fala que o cérebro, sim, morre mesmo. As conexões cerebrais, os neurônios morrem. Mas a gente tem que entender que lá no livro de Gênesis, Deus fez o homem do pó. E Deus colocou dentro do homem o sopro de vida. E o sopro de vida a gente entende que é o espírito. Então a gente logo entende que nosso corpo é do pó. E ao pó voltará. Então, o nosso cérebro ele faz parte do físico. E a biologia deixa isso bem claro, que a composição química do nosso corpo é tudo que tem no pó da Terra. A gente vê essa composição, magnésio, cálcio, potássio, manganês, a água que está no nosso corpo é do pó. Mas existe um outro ser que está dentro do nosso corpo, que é o nosso espírito. E o que intermedia o nosso espírito ao nosso corpo? A alma. A alma ela é a fonte das emoções. Então existe 3 em 1 dentro de um ser humano. É como se a gente imaginasse, né? Eu faço até uma ilustração assim, até meio grotesca, mas é para dar sentido para você entender. Por exemplo, um celular, ele só é um aparelho. Ali dentro do aparelho tem suas peças, transistor e tudo. Se esse celular não estiver conectado com o satélite, com a rede, ele é só o aparelho físico. Mas a partir do momento que ele conecta a rede, então ele agora passa a funcionar, trazer todas as informações para dentro dele. Tá entendendo? E aí, esse celular, a gente tira foto, faz vídeos e tal. Aí você pega aquele celular, quebra. É muito comum, quebra ou perde. Aí depois você compra um outro aparelho. Quando você busca as informações que passa, lá tá as mesmas fotos, tá tudo. Então você vê que a memória do celular tá nele, mas ao mesmo tempo fica nas nuvens. Então, eu particularmente, não vou discutir com você que está ouvindo, porque é um assunto assim polêmico, ninguém pode dizer com certeza, e eu estou falando aqui à luz da Bíblia e à luz da ciência, que após o ser humano morrer, entrar em óbito, o sangue congela, a pessoa não tem mais vida, é a vida física. É a vida física, porque o espírito, ele é retirado do corpo e volta para Deus. Aí Deus vai saber se ele vai ser julgado ou não, voltar para Deus, mas a consciência volta. Então a gente vai agora entrar aqui num texto bíblico falado por Jesus, né, que até o Rodrigo Silva, ele fala que isso é uma metáfora, que isso aí Jesus falou, que não
tem nada a ver, que isso aí foi depois da ressurreição. Eu não acredito assim. Eu acredito do jeito que Jesus falou. Que é essa parábola muito conhecida de Lucas 16, né, do versículo 19, que havia certo homem rico que se vestia de púrpura, linho finíssimo e todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo homem chamado Lázaro, coberto de chaga, que jazia diante da porta daquele homem, e que desejava alimentar as migalhas que caía da mesa do rico. Até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. E aconteceu morrer o mendigo, e foi levado para os anjos, para o seio de Abraão. Morreu também o homem e foi sepultado. No inferno, estando em tormento, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do seu dedo e refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens e a tua vida, e Lázaro igualmente males. Agora, porém, aqui está em consolo, tu em tormento, e além de tudo está posto um grande abismo entre vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que mande a minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouça-no. Olha, você viu um texto falado pelo Senhor Jesus. Eu li aqui Lucas, capítulo 16, do 19 em diante. O homem rico morreu, primeiro Lázaro, ambos foi sepultado, mas um acorda no paraíso e o outro acorda no inferno. E com a consciência total. Como que eu vou desacreditar que uma pessoa, quando parte desse mundo, ela não tem consciência do outro lado? Depois eu quero ler outro texto bem claro para você, só para confirmar isso aqui. É óbvio que ali houve uma morte física nos dois, que foi 2 extremos, um rico e um pobre, um salvo e outro que foi para o inferno, e ambos acordou em outra dimensão. Eu quero deixar bem claro que esse texto, muitos espíritas se apoiam nele. Eu não estou defendendo aqui a tese de Allan Kardec, porque os espíritas se apoiam que uma pessoa morre e depois ela tem um contato aqui com as pessoas vivas. Isso é proibido, porque lá no livro de Deuteronômio, Deus proibiu a necromancia. E o que é isso? Você lembra lá no livro de 1 Samuel 28, que Saul, ele perdeu o contato, né, com os profetas, e Deus não queria se revelar. Ele foi procurar uma feiticeira, uma necromante, e Samuel havia morrido, e aquela necromante buscou a alma de Samuel. O espírito do além teve ali uma ideia com Saul, com o rei Saul, mas aquilo ali não foi o espírito de Samuel. Na verdade, ali foi um espírito demoníaco que conversou com Samuel, um espírito de engano, porque Deus proibiu de que uma pessoa que está lá do outro lado volte para essa dimensão física, porque só está o espírito. E aqui nós estamos aqui, quando a gente veio habitar nesse corpo, o espírito, Deus deu o espírito para a gente, que ele vem, é divino e volta para Deus, o imortal. E quando a gente tem esse acesso do nosso físico para o espírito, é intermediado através da alma, que a alma é a fonte das emoções, dos sentimentos, tristeza, alegria, amargura, bondade, enfim, é a alma. Então nós somos 3 em 1. Então a gente vê lá em Deuteronômio que Deus proíbe a necromancia, né? E os espíritas pegam, não, porque de fato a pessoa morreu, a consciência dela está, como eu creio assim, e muitos segmentos religiosos também creem assim, outros não, né?
Mas eu também não creio que um espírito ele venha aqui depois que uma pessoa parte, porque aqui Deus deixou bem claro para aquele homem rico, né? Que ele disse assim: e respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouça. Mas ele insistiu: não, pai, se alguém dentre os mortos for ter com ele, arrepender-se-ão. Abraão, quer dizer o pai, o criador, né? Porém respondeu: se não ouvem as Moisés e aos profetas, tampouco deixa persuadir até se ressuscitar alguém dentre os mortos. Por que uma pessoa, quando ela morre, ela não tem mais acesso a este mundo físico? Porque aqui é o mundo da matéria, uma matéria grosseira, que para você habitar aqui, você tem que ter um corpo físico, um corpo sensível, né? Um corpo que dura pouco tempo, né? Que a gente toma uma passagem aqui, então a gente precisa de um corpo. Então o espírito é uma alma penada, como falam por aí, não volta aqui seguindo o que está escrito, porque eu creio. Não estou falando de religiosidade. Inclusive, que esse vídeo aqui que eu estou fazendo não é de religiosidade. Estou falando de ciência e Bíblia. Porque a palavra de Deus, que é a Bíblia, na qual eu creio, na qual me dá o caminho da salvação, ela não é religiosidade. Ela é ciência. Ciência é uma coisa que é comprovado. Claro que é uma ciência divina. Agora, só para deixar bem claro para você, não querer te convencer, agora vamos para o último livro da Bíblia, para você provar para você que todas as pessoas, através da Bíblia, é claro, que todas as pessoas que já partiram desse mundo estão com a consciência perfeita, até mais do que nós aqui. Porque imagine um passarinho dentro de uma gaiola, ele está preso, é assim todo ser humano dentro desse corpo, ele está preso, agoniado, só vê aquilo que está perto dele, a dimensão que está perto dele. Quando esse passarinho voa, que ele está lá em cima, ele vê tudo com muito mais amplidão. Passarinho que voa da gaiola é um espírito que está dentro de um corpo que, principalmente, o corpo humano faz tudo que é contra o espírito, porque a vontade do espírito é amor, paz, tranquilidade, e o corpo quer tudo ao contrário. O corpo quer pecar, o corpo quer fazer coisa errada, e o espírito está ali sufocado como um passarinho dentro de uma gaiola. É claro, se a pessoa se converter ao Senhor, o espírito ele vai ter mais força do que o corpo, e o corpo também vai sofrer, porque o corpo quer as coisas do mundo, o corpo quer os pecados, os desejos da carne, as comelências, bebedeiras, o sexo ilícito, a depravação. O corpo quer isso, mas o espírito não quer. E quando esse espírito ele sai desse corpo, é como um passarinho que escapuliu a leveza, ele volta para Deus. E lá ele leva toda a memória. Claro que os sentimentos que estão no cérebro, que é ódio, tristeza, inveja, amargura, medo, que está no cérebro, não vai estar mais nele, mas ele vai ter uma visão, porque é como se a memória fosse para as nuvens, que está no espírito, e a pessoa vai lembrar de tudo aqui, mas não vai voltar aqui, exceto depois do dia do juízo, para receber o galardão, o inferno. Né? Agora vamos aqui para o livro de Apocalipse. Apocalipse. Como que nós não podemos acreditar que não existe vida após a morte? Existe a consciência. Claro que sim. Aqui, ó. Apocalipse 6, capítulo 9. Que aqui é quando abriu o 5º selo. Olha isso aqui. Como a gente não acreditar nisso aqui? Quando abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daquele que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. E clamavam em grande voz, dizendo: até quando, soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vinga nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então cada um deles foi dado uma vestidura branca e disseram que repousasse ainda por um pouco tempo, até também que se completasse o número dos seus conservos, seus irmãos que haviam sido mortos, como igualmente eles foram. Amado, eu creio 100%, eu não tenho dúvida disso aqui. Eu não tenho dúvida, eu não estou mandando você acreditar nisso que eu estou falando, porque talvez você pode... Ah, mas ninguém sabe. Eu creio assim. Por isso que eu, graças a Deus, perdi o medo da morte. Cuido do meu corpo, cuido da minha saúde, né?
de tudo isso, mas eu acredito que todas as pessoas que já morreram de Adão até agora, elas têm consciência, visão de tudo desse mundo e lembrança, só que elas não têm um contato com essa vida terrena aqui. Estão aguardando o dia do juízo. Olha só, as pessoas lá no passado, na época do Império Romano, que era perseguido por causa de Jesus, essas pessoas foram mortas pelos imperadores tiranos ali de Roma, foram mortos por causa da palavra de Deus. E essas pessoas agora estão debaixo do altar de Deus, dizendo, Senhor, até quando não vai vingar? Aí o Senhor disse, acalma um pouco, porque agora nós vamos ter o juízo final. E Jesus disse ali em Mateus 24, que os santos vão ser perseguidos, martirizados e mortos na vinda do anticristo. E aí Deus fala para eles, aguarde um pouco, porque vai ter muita gente martirizada. Vocês ficam com a palma branca, que depois eu vou preparar o novo céu e a nova terra para vocês. Tem consciência ou não tem? Será que depois de um vídeo desse, claro que é um vídeo simples, que não tem edição, não tem coisa especial. Será que através da palavra de Deus a gente vai ter medo da morte? Não, porque a morte ela é física. Então, gente, eu quero que vocês comentem aí. Comente, porque é importante a gente saber disso. O assunto, como eu falei aqui no começo do vídeo, o assunto mais importante dessa vida não é dinheiro. Eu acho o assunto de dinheiro muito importante. O assunto mais importante é o nascimento, que é a porta de entrada no qual eu estou aqui, você está aqui, vê através do sexo, de uma relação de um homem e de uma mulher no qual eu estou aqui. Depois, a morte, que é a porta de saída. Agora, só que depois que a gente sair dessa vida, aí agora, meu amigo, é outro problema, é assunto para um outro vídeo, para a gente tratar. Se você vai para o lugar daquele mendigo, ou você vai para o lugar daquele homem rico. Porque um estava no paraíso, gozando as delícias ali do pai Abraão, e o outro no inferno, mas os dois com consciência. Eu não vou falar mais desse assunto agora para não estender o vídeo, mas se você interessar à luz da Bíblia, nós não vamos falar porque teólogo tal falou, porque fulano pastor tal falou. A gente vai à luz das escrituras, para onde você quer passar a eternidade. Porque lá não vai haver mais morte. Depois vai haver, sim, uma ressurreição. E aí, cada ser humano vai ter um corpo transfigurado, agora imortal, corpo e alma. E aonde você quer passar. Então, esse é assunto para um outro vídeo. Tá bom, meus amados? Então, fique com Deus, fique todos na paz, né? E a gente encerra esse vídeo aqui, quer ver a sua opinião. Se realmente você acha que existe consciência depois da morte ou não. Se você é ateu, respeite sua opinião. Se você é católico, acha que a alma penada vem aqui, respeite sua opinião. Se você é um espírita, acha que morreu, a consciência continua e que os mortos vêm conversar com você, respeite sua opinião. Também, se você respeitar a minha opinião, grato a você, católico, espírita, evangélico, grato a você que é adventista também, porque o adventista crê que a pessoa morreu, fica em estado de latência, inconsciência total, e depois que ela ressuscitar, ela não vai lembrar de nada aqui, e aí ela vai ter ressuscitar, mas para mim será uma outra pessoa. Como que a pessoa vai ressuscitar, não lembrar de nada que aconteceu e ser uma outra pessoa para a vida? Então eu respeito também, né? Mas eu creio, partiu desse mundo. Quem partiu há 100, 200, 300, 1000 anos atrás, a consciência está lá. Tá bom, meus amados? Fique com Deus. E aguardo aí o seu comentário. Se possível, você der um like, se inscrever no nosso canal. Nós estamos aqui, canal Unidos ao Criador, sou o Arnaldo. Opa, uma benção para todos. Valeu, pessoal.